Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem tomar o assento. Estamos em campanha de oração. E o tema qual foi proposto a nós é: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Gostaria muito de pregar em cima desse livro maravilhoso que é de Tiago, mas Deus colocou em meu coração uma palavra expositiva nessa noite, que se encontra em Êxodo, de capítulo 17. Eu peço que os irmãos fiquem com suas Bíblias abertas, para que possamos assim acompanhar, conforme vamos dando entrada na palavra. O maestro, se quiser fazer um fundo musical, fique à vontade. Aproveitar a oportunidade e a honra de ter visto esse rapaz pequeno ainda e hoje servindo ao Senhor juntamente com a família dele. Deus seja louvado por isso. Êxodo 17 vai falar sobre a jornada pelo deserto de Sim, a falta de água e a guerra contra os amalequitas. Talvez você pense, o que isso tem a ver com o tema de oração? Mas enquanto eu for lendo o livro de 17 de Êxodo, eu quero que os irmãos acompanhem comigo em raciocínio, trazendo essa história para a igreja nos dias de hoje. A palavra diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés. O povo se irou contra Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ele ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. O povo falava entre si algo ruim de Moisés. Murmurar nunca é coisa boa, sempre será algo referente a alguém ou alguma coisa. Por que nos fizestes subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Perceba que o povo nunca está satisfeito, mesmo tendo presenciado tantos milagres após a saída do Egito. Eles viram o mar se abrir, comeram maná do céu, comeram carne, e ainda assim murmuravam. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão, daqui a pouco eles vão me matar, Deus. E veja como que um líder que permanece na presença de Deus age, que mesmo na adversidade, mesmo ele estando ameaçado pelo povo, ele manteve a calma e buscou aquele que pode resolver todas as coisas. E quando ele ora a Deus, quando nós oramos a Deus de sincero coração, Deus responde. Eu procurei trazer essa palavra sobre Moisés. Deus já tinha colocado isso no meu coração, já tinha comentado com o pastor, antes dele falar que colocaria as pessoas a pregar, os obreiros, porque nos traz
a alusão da igreja de hoje, e nós vemos Moisés, assim como os judeus, como um grande líder, um grande homem de Deus, alguém que tinha intimidade com Deus. E nós sabemos que a palavra vai dizer que Moisés falava face a face com Deus. E quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e não conseguimos ouvir a voz do Altíssimo? Alguma coisa nos impede de acessar. Moisés era alguém que tinha um futuro promissor no Egito, mas Deus fez um chamado em sua vida. E para que essa intimidade com Deus viesse a ser algo palpável, ele ficou por 40 anos antes de libertar o povo no deserto, criando intimidade com Deus. Aleluia. Às vezes o que nos falta é ser íntimo, como diz Tiago, nos falta chegar a Deus, para que Ele possa se chegar a nós. E eu vejo lindo essa história do Êxodo, trazendo para os dias de hoje. Quanta murmuração nós não temos dentro da igreja, que impede a obra de Deus avançar. Quantas contendas são criadas em meio aos grupos, onde há divisões, onde membros se rebelam contra a sua liderança, se levantam contra o seu pastor. Ei, cuidado! O seu líder, ele pode ter uma grande intimidade com Deus e você não sabe o que está mexendo. E Deus, mesmo assim, Ele é misericordioso. Eu peço a atenção dos irmãos, que fiquem atentos ao que Deus irá falar nessa noite. Porque nós precisamos, não que aqui não tenha, mas nós precisamos a cada dia mais ouvir a palavra com veracidade. Aquilo que ela é na sua essência. Aquilo que ela quer dizer para nós. Então o povo se rebela contra Moisés, cria-se uma tensão e começam a murmurar contra ele. Você nos tirou do deserto para morrer aqui? Para que um mês de oração, pastor? Para que isso? Para que as irmãs chegar aqui num ensaio de segunda-feira e orar? Vamos ensaiar, vamos cantar, vamos aproveitar o máximo de tempo. Eu gosto daquela irmã que rege. Eu gosto do jeito dela. Isso não pode ter no meio da igreja. A igreja do Senhor, ela precisa estar atenta nos dias de hoje, porque a volta de Cristo, ela é iminente. E como nós estamos sendo exemplo para a nova geração? Como nós temos sido exemplo dentro da nossa casa para os nossos filhos? Eu tenho toda a liberdade com os meus filhos. Eles brincam comigo, eles às vezes até zoam comigo, né, Miguel? Mas na hora que eu preciso ter autoridade, eles entendem a diferença. Líderes, vocês precisam ter autoridade. Não é ser autoritário, é ter a autoridade de Deus. Ter intimidade com Deus para que a obra possa fluir. E a história vai dizer que Moisés orou ao Senhor, e o Senhor disse: passa diante do povo, e toma contigo alguns anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, aquela qual Jesus deu na mão dele, Deus, Espírito Santo, é a mesma, que representa a autoridade. Jamais contrarie a autoridade do seu líder. Jamais contrarie a autoridade do seu pastor, pois ele está sob a direção de Deus. Eu tenho certeza que o nosso pastor não faz nada da cabeça dele. Ele ora a Deus, ele busca. Por termos uma proximidade mais, eu posso falar isso com verdade, não coisa da minha cabeça. Eu creio que Deus
colocou autoridade na sua mão, pastor. Eu vejo o Senhor como um exemplo. Queria eu poder ter a metade da tua coragem. E isso não é bajulação. Isso é você ter alguém como referência, é muito importante. Para que você possa se basear em o que você quer ser. Então, Deus ouve Moisés, pega os anciãos, passa diante do povo. E eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? Uma liderança que tem intimidade com Deus e é obediente. O grande problema do povo de Deus sempre foi a desobediência. No deserto, a murmuração, as contendas, o lembrar do Egito. Egito é lugar de escravidão. Não olhe para trás. Talvez, quem sabe, nessa noite você entrou aqui olhando para trás e fala: lá atrás estava melhor. Lá no mundo era melhor. Eu não tinha esse sofrimento. Jesus não garantiu amor, plena paz para você, não. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo para continuar seguindo firme com Cristo. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que é contenda e murmuração, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? É muita petulância da nossa parte, como seres criados, indagar a Deus: por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor permite isso? Nós temos que cada dia ter consciência: todavia seja feita a tua vontade. Se Cristo falou isso, quem somos nós para indagar a Deus? Porventura o vaso pode indagar o oleiro? É o vaso que se quebra na mão do oleiro, não é o oleiro que quebra o vaso. Nós, como vaso, temos que entender o nosso lugar. E eu vejo a liderança de Moisés como um homem que aprendeu no deserto a conhecer a Deus. E às vezes nós falamos: meu Deus, por que esse deserto? Por que isso não passa? Deus está te preparando para coisas maiores. Seja corajoso. Não seja um covarde. Em uma certa ocasião na Bíblia foi feita uma seleção onde voltaram mais de 20 mil homens por serem covardes e medrosos. Essa palavra é para nós que somos líderes, para regentes que estão na frente do círculo de oração, dos adolescentes. Vocês são espelho, aonde quem está do outro lado está vendo e está se refletindo, querendo ser igual ou não querendo ser igual. Qual é o exemplo como líder que você tem dado? Qual é a sua proximidade com Deus? Eu me sinto falho e não tenho vergonha de falar isso. Eu deveria orar muito mais. Eu deveria me prostrar muito mais. E eu vou abranger isso. Nós deveríamos orar mais. Um culto de oração, uma igreja com mais de 300 membros, não está completa. A oração, por acaso, ela é menos importante? O que nos aproxima de Deus é o diálogo. Como o pastor falou aqui, o pastor Ricardo falou no início do culto, nós queremos ir para o céu onde está Deus. Como queremos ir para um lugar com quem não queremos conversar?
ter intimidade. O interessante é que a rocha foi ferida pela autoridade, que é o cajado, e o povo bebeu dessa água, que representa Cristo. E nós, como obreiros, temos que oferecer para o povo de Deus a água verdadeira. Por aí afora, meus irmãos, está cheio de coach. Oi, meus lindos, minhas lindas. Nós rimos, mas é triste. Porque enquanto eles ganham dinheiro, a base da fé das pessoas, eles alimentam o povo com qualquer coisa. E graças a Deus que os obreiros dessa casa têm a preocupação em trazer a palavra do Senhor com a verdade. O povo murmura, cria contenda, se levanta contra o seu líder. Ele, com sabedoria, com diligência, se dirige a Deus e fala: Senhor, eles vão me matar. O que o Senhor pode fazer? Deus então fala: eles querem água, então darei água da vida para eles. Eles comeram maná do céu e beberam água da vida, e ainda assim murmuraram. Eles viram águas amargas se tornarem águas bebíveis, potáveis. Quantos milagres acontecem em nossa vida, pequenos milagres, e quando nós menos esperamos, estamos murmurando contra Deus, reclamando, porque o crente gosta de ser reclamão. É incrível. Perceba, sempre que você encontra alguém, dá um exemplo: eu estou com dor nas costas. Você não sabe a minha vida, você não sabe como eu estou. Sempre está murmurando, sempre está reclamando. Temos que ser mais gratos a Deus, mais agradecidos pelo simples fato de acordarmos e dar graças a Deus. Esses dias eu estava conversando com o evangelista Marcos, e eu quero dizer a você, meu amigo, que o trabalho que você faz não é para qualquer um. Você evangelizar nas ruas, drogados, prostitutas, isso é um chamado de liderança que não é todos que têm coragem. Continua firme na presença do Senhor, continua fazendo esse trabalho poderoso, porque é em Deus que nós alcançamos a misericórdia. Não podemos esperar nada do homem. Abra comigo em Coríntios, capítulo 10. Vai dizer assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais que estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, que é Cristo, que o seguia. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Estar no deserto não significa esperar as coisas acontecerem por alguém, mas é entender que você precisa se aproximar de alguém para sair do deserto. Não seja dependente apenas do pastor para orar por você. Não seja dependente apenas de uma unção para ser curado. Abra o seu coração com fé. Ore ao Senhor, clame em coração quebrantado, que Ele ouvirá o seu clamor. Certa ocasião na minha vida e da minha esposa, o médico falou: não tem jeito, pai. Se sobreviver, vai vegetar. Está ali. Está ali. Eu falei para Deus: Deus, eu não tenho condições. Eu não consigo, Senhor, ser um pai de uma criança assim. Eu não consigo, Deus, eu não tenho forças. Mas eu creio num Deus que pode dar um filho perfeito, completo, que o Senhor é o Deus poderoso a qual eu sirvo. E está ali, lindo igual o Pai,
pela misericórdia. Deus é maravilhoso quando você se derrama em coração sincero. Deus, Ele é poderoso quando você clama a Ele. Nós vemos aqui um povo totalmente dependente de um líder, que dependia dele para tudo, para julgar, para orar, para tudo. Não vos faceis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não temos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram perante a serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que não sejamos chegados ao fim dos séculos. Aí alguém falou para mim, eu comentando alegre que traria uma palavra na igreja, comentou comigo: irmão da igreja, você vai falar sobre o Velho Testamento? O Velho Testamento já passou, pregue sobre o Novo. Meu irmão, a Bíblia inteira aponta para Cristo. Se eu não consigo ver Cristo no Velho Testamento, eu não consigo ver no Novo. Depois que passa o milagre das águas, vem Amaleque, vou ser breve. Amaleque se levanta contra o povo, que é as lutas que se levantam contra nós nos dias de hoje. Se levanta contra o povo. E a primeira vez nós vamos ouvir sobre um homem já formado, seus 40 anos, não sei. Josué, um sucessor. Você que é líder, tem formado sucessores? Você é o líder que gostaria de ter? Você é o liderado que gostaria de ter? A palavra de Deus, ela é poderosa. Em momento algum Josué questiona Moisés: por que eu? Ah não, eu não vou, eu não tenho coragem. Moisés manda Josué liderar os homens e ir contra a guerra. E fala: enquanto Josué vai para a guerra pelejar, eu vou para um monte junto com Arão e Hur orar. O segredo está na oração. Quem é próximo de Deus garante vitória. E a palavra vai dizer que enquanto Moisés estava com suas mãos levantadas, o povo israelita prevalecia. Mas em certo momento suas mãos pesavam e suas mãos abaixavam, e Amaleque prevalecia. Para vencermos as nossas vitórias, as nossas adversidades, precisamos continuar orando e orar pelo nosso pastor. E nós, companheiros, temos que ser igual Hur e Arão, porque ele estará sentado sobre a rocha que é Cristo, e ajudá-lo com as mãos levantadas a orientar o povo de Deus e vencermos as guerras juntos. Convide os irmãos a virem ao culto de oração. E então disse o Senhor, como Deus é perfeito, então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque, que deixou que debaixo dos céus o inimigo foi eliminado. Mas Josué não sabia que por causa de Moisés orando, ele estava vencendo. Talvez na hora que Josué estava lutando e as mãos de Moisés abaixavam e Amaleque começava a prevalecer, Josué entrava em modo defensivo, e Moisés novamente apoiado levantava suas mãos e eles começavam a prevalecer novamente. Deus deixa bem claro que não é o pastor, não sou eu, não é as regentes, não é a liderança das irmãs, dos jovens, é Deus. Sempre é Deus. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Não devemos desanimar. Se você tem um chamado, um ardor no seu coração, não ignore, não tenha medo.
vai avante. Eu coloquei um exemplo aqui de liderança. Comentei até com o pastor, todas as igrejas que ele passou, deixou alguém como liderado. E aqui nós temos um exemplo também, que é a irmã Roseli. Quantos anos, irmã Roseli, na frente do Dinso? Das crianças? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, um trabalho árduo que é cuidar das crianças. Não porque dá um trabalho, mas porque é difícil ensinar. E ela pode se orgulhar, porque hoje ela tem uma discípula que está aqui. Tantos outros que passaram e ajudaram e auxiliaram, não merece e não pode deixar de ter o mérito. Mas hoje você tem alguém que possa confiar e passar o cajado e dizer: está aqui, eu fiz a minha parte, agora é com você. A Teresa, que tanto ajudou também, esteve na frente, como os outros que estão à frente também das crianças. É um trabalho lindo, não é para qualquer um. Às vezes os irmãos olham os pastores aqui e acham que é simples e fácil estar sentado aqui. Não é. Eu comento com a minha esposa, às vezes ela não gosta, me desculpa a sinceridade, mas eu sinto o peso da responsabilidade. Eu sinto a responsabilidade, o que é você ter que ministrar e trazer algo de Deus. É se entregar, é orar, é buscar o conhecimento e saber que o Senhor é a nossa bandeira, e que a água verterá, e que os inimigos tombarão, e que nós chegaremos mais a Deus a cada dia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.